Olá, pessoas! Nós estamos aqui hoje para falar de Bom Dia, Verônica, que finalmente essa história teve um desfecho. Chegamos à terceira e última temporada de Bom Dia, Verônica. E olha, que saga, hein? Conseguimos que uma série nacional fosse concluída. Coisa incrível. Eu tenho uma ligação muito especial com Bom Dia, Verônica, porque esse livro, pra quem não sabe, essa história é adaptada de um livro, e esse livro, inicialmente, ele foi publicado pela Dark Side com o pseudônimo, né, por uma autora ou um autor que se chamava Andrea Kilmer. E ninguém sabia quem que era essa pessoa, e aí foi revelado que quem estava por trás dessa pessoa era o Rafael Montes e a Ilana Casoy, e eu fui a primeira pessoa a conversar com eles depois dessa revelação em um painel na Bienal do Livro, que estava muito cheio, tinha muita gente, a Bienal inteira parou para ver o nosso painel sobre o Bom Dia, Verônica. Então eu tenho um carinho muito, muito grande por essa série, eu me sinto quase madrinha de Bom Dia, Verônica. E, nossa, que honra poder ter o desfecho dessa série. Tem vídeos aqui no canal das outras temporadas, tem entrevista com o Rafa sobre a primeira temporada, sobre a segunda temporada, então vou deixando aqui nos cards pra vocês. E foram 3 episódios de 1 hora, mas a gente tem muita coisa pra falar sobre esses 3 episódios. E eu queria aproveitar também que eu tô falando de uma série brasileira pra dar uma dica nacional pra vocês. É uma dica pra quem cansou de provedores de internet que dão dor de cabeça com aquele atendimento completamente robotizado. A gente que vê muita série, que faz muita coisa na internet, que joga online, a gente precisa de uma internet boa, e a minha dica hoje é a Amigo Internet, que é uma empresa que não é nova no mercado, tendo quase 30 anos de atuação e que tem expandido também cada vez mais o serviço em território nacional, levando internet para regiões mais remotas e periféricas também. Os pacotes são a partir de R$ 89,90 e tem opções com até 900 MB de internet. A proposta da Amigo é ser uma empresa parceira e amiga do cliente, que leva a fibra até a sua casa e que se envolve com projetos sociais e também utiliza energia sustentável. A Amigo começou lá na minha terra, Rio Grande do Sul, e até agora está presente em 5 estados do Brasil, mas eles continuam expandindo. Eu vou deixar o site da Amigo aqui na descrição do vídeo para quem se interessar em conhecer o serviço, quem tá a fim de trocar de internet. De repente você mora num lugar mais afastado, que outros provedores não chegam, um amigo chega. Dá uma olhada aí no site se tem Amigo na sua cidade, porque eles também trabalham com telefonia e com televisão. Quem tem Amigo tem tudo, né? Voltando aqui ao nosso foco em Bom Dia, Verônica. A Netflix renovou a série para 3 episódios de 1 hora cada um. Eu, particularmente, acho que poderiam ser 4 episódios de 45 minutos cada um. Acho que fica interessante uma cadência de um episódio de 45 minutos. Mas, mesmo assim, eu tava, assim, com um pezinho atrás. Não por não confiar nos roteiristas, pelo contrário. Eu tenho toda a confiança no mundo dos roteiristas. Mas eu tava com um pezinho atrás porque eu tava, cara, como que eles vão conseguir desenvolver tudo que precisa ali pra finalizar essa história? E foi aí que entrou o Rodrigo Santoro na série. Eu participei do evento de encerramento de Bom Dia, Verônica da Netflix. Foi um evento muito legal. Foi num lugar super urbano, aqui em São Paulo, foi lá no centro e tal. E o Rodrigo Santoro tava lá também, o Gianni tava lá, todo o elenco tava lá. E é muito doido ver a diferença de aura, assim, que eles têm com relação aos personagens em Bom Dia, Verônica. A Taina Miller, inclusive, falou sobre o fato de que ela tava vivendo ali a Verônica, tipo, pela última vez, assim, e ela ia se despedir da Verônica depois de tantos anos. E é uma personagem muito forte na vida dela, uma personagem que com certeza marcou muito a carreira dela. Então é muito doido a gente ver que encerrou esse ciclo. E nessa terceira temporada nós tínhamos algumas pontas soltas com relação àquele orfanato, quem seria o Doum, tinha uma terceira pessoa em toda aquela situação entre o Cosme, o Damião e o Doum. O Brandão, obviamente, já tinha batido as botas, mas nós ainda tínhamos ali o Matias, que não tinha morrido, e também agora o Jerônimo, que é o personagem interpretado pelo Rodrigo Santoro. E ele é um cara que tem um aras ali, cria cavalos e leiloa cavalos e tudo mais, tem muita grana, um personagem muito, muito rico, e nós entendemos ali que o Matias, na verdade, trabalhava pro Jerônimo, e fica aquela coisa, né? Como assim? Nossa, mas o Matias já é aquele cara tão que se impõe tanto e que causa tantos traumas e que é tão vilão, e tem um outro que é mais vilão do que ele. E aí que a série nos mostra que, na verdade, ali no Jerônimo acontecia leilão de mulheres, né? Tráfico de seres humanos, leilão de mulheres e tudo mais. Então, a função do Matias era encontrar essas mulheres e levar ali pro Jerônimo fazer esse trabalho, que é um crime, obviamente, né? A gente não precisa explicar essa parte. Só que é muito louco porque o buraco é muito mais embaixo. Não é só um leilão de mulheres e um tráfico humano que tá rolando ali. O Jerônimo desvia algumas das garotas que o Matias manda pra ele pra criar nenês perfeitos, que é o que ele fala, gente. A mente de Rafael Montes é um tanto quanto obscura, entendeu? É uma coisa meio assim
traços de psicopatia. Se você conhece o Rafa, você descobre que ele é um amor de pessoa. E você não diz que essas maluquices saem da cabeça dele, porque ele é um fofo. Mas sim, as maluquices saem da cabeça de Rafael Montes. E a coisa é que, assim, o Jerônimo e a mãe dele, eles têm uma relação extremamente doentia ali. Uma coisa, um amor ali entre eles, uma coisa meio estranha. Meio estranha, não completamente estranha, enfim, vocês entenderam. E aí eles tinham essa pira ali de que eles tinham a genética perfeita e tudo mais. E, obviamente, ele também tem essa ligação com o orfanato. A mãe dele estava ali nesse orfanato também era abusada lá e tudo mais. O Jerônimo nasceu nesse orfanato. A mãe dele acabou conseguindo ficar com ele. E eles tinham ali essa pira na cabeça deles de que eles tinham a genética perfeita e que eles deveriam continuar reproduzindo essa genética perfeita. E para continuar reproduzindo essa genética perfeita, eles precisavam de incubadoras. E no caso, as incubadoras seriam mulheres que o Jerônimo desviava desse mercado de vender mulheres. Gente, é tão bizarro que eu não sei o que é pior. Eu não sei se é pior o vender as mulheres, se é pior fazer inseminação forçada para elas terem esses filhos e daí ele vende essas crianças. Cara, ele simplesmente gera filhos do próprio... com o DNA dele ali e da mãe dele e eles inseminam numa mulher que fica ali e aí eles tiram o filho, eles vendem o filho e aí eles matam. Uma energia bem American Horror Story. O Ryan Murphy ficaria com inveja desse plot. E aí, quando a Verônica, ela passa a descobrir as coisas que estão ali por trás... Engraçado, porque inicialmente eles tiveram um contato romântico, o Jerônimo e a Verônica. E, inclusive, eu vi muita química entre eles, assim. Eles fazem um casal muito bonito, a Tana Miller e o Rodrigo Santoro. Eles ficam muito bem em cena, eles têm ali... Eles contracenam muito bem. E, inicialmente, o Jerônimo parecia um cara preocupado, assim, com ela. Claro, né? Óbvio que as coisas iam desandar. Mas, inicialmente, ele se colocou como um cara preocupado com ela, que era um cara gente boa, que queria ajudar ela e tudo mais. E quando viu, ele não era esse cara gente boa. Ele era, na verdade, o chefe do Matias, que tava lá preso. O Matias teve poucas cenas nessa temporada. Ele teve ali algumas ceninhas com a Verônica e com a Ângela, filha dele. Inclusive, a Clara Castanho tá novamente super bem ali no papel da Ângela. Ela acaba sendo uma personagem importante ao longo da história, porque ela também é levada pra esse lugar ali do Jerônimo. Só que chegou num ponto que a mãe dele parou de ovular, obviamente, porque, né, a idade vai chegando. E ele precisava de alguém que tivesse um DNA perfeito pra continuar ali essa procriação. E aí a gente vê que o Jerônimo analisa o DNA da Verônica e ela, pra ele, tem um DNA perfeito. Por quê? Porque ela é irmã dele, mano. A Verônica é irmã do Jerônimo. E é isso, entendeu? A Verônica é irmã do Jerônimo. A Verônica é irmã do Jerônimo. E aí, só no final, o Prata acaba explicando pra Verônica o que aconteceu, que ela foi um bebê que foi interceptado e tudo mais, e que daí o pai dela ficou com ela e tal, e que a mãe dela não conseguiu engravidar e tudo mais, e é isso, assim, basicamente. É um plot twist em cima de plot twist. Cada episódio é um plot twist. E tem uma cena que eu fiquei passada, que foi a cena que o Jerônimo arranca a língua do Matias, cara. É uma cena muito pesada. É uma cena muito pesada. Dá pra ver que o Rodrigo Santoro entrou muito nesse personagem de uma forma muito louca. Inclusive, lá no evento, os atores e o Rodrigo também, eles comentaram que o Rodrigo Santoro, ele queria fazer tudo. Ele aprendeu a fazer a doma do cavalo, então aquela cena que ele tá ali domando o cavalo daquela forma, ele fez, não era um dublê. Ele aprendeu a fazer outras coisas ali que o personagem fazia com relação ao cavalo. A Maite Proença comentou também que ela tinha medo de cavalo porque ela tinha caído de um cavalo uma vez, mesmo assim ela andou a cavalo e tudo mais. Então, claramente, foi uma temporada assim, de superação pros atores, mas pra nós, como público, uma temporada com muita informação. Eu, particularmente, acho que a série teria ficado muito mais incrível se ela tivesse mais episódios para desenvolver melhor, porque são muitas ideias sendo jogadas ao mesmo tempo, mas isso não é uma coisa que é culpa dos roteiristas ou, enfim, do diretor e tal. Realmente, a Netflix renovou só porque tinha muito sucesso e o público queria muito saber o desfecho, só que não tinha verbo, entendeu? Pra fazer uma temporada de 8 episódios da série. Então eles fizeram o que deu e realmente ficou muita informação a ser contada em 3 episódios, mas mesmo assim eu achei que eles conseguiram sintetizar bem tudo que
teria que ser passado dentro desses 3 episódios. Pra mim deu certo. Acabou que ficou bem dinâmico por ter tudo acontecido em apenas 3 episódios, só que assim, quando parar pra pensar, cara, é muita coisa pra falar, né? E daí tem que falar que o Matias trabalhava com o Jerônimo, que o Jerônimo era o terceiro cara daquele orfanato, que o Jerônimo cresceu no orfanato, que ele era filho do Monsenhor e que a mãe dele era usada pelo Monsenhor e que ela gerou um monte de filho ali pro Monsenhor que ele também vendia pra fora. E aí também tem a questão de que ele e a mãe têm uma relação muito esquisita e ele e a mãe geram filhos em barrigas de aluguel que não são de aluguel, que não é consentido, que tem uma inseminação artificial. E aí tem a questão de que ele também faz um leilão de mulheres ali dentro desse aras dele, que são algumas das mulheres que o Matias passa, porque as outras mulheres ele pega pra fazer essa inseminação, porque depois que elas entregam o bebê, elas são mortas. E aí tem a questão de que a Verônica, na verdade, é irmã do Jerônimo, porque ela também veio ali do orfanato, porque ela foi um bebê interceptado pelo pai dela. Entendeu? Tipo... É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O que não é um problema, entendeu? Pra mim, a genialidade de todos os acontecimentos é única. Realmente é uma construção de acontecimentos interessantíssima. Muita coisa que eu jamais esperaria que fosse acontecer, aconteceu. Eu tava esperando... e tem a questão do teste do DNA, que ele também queria prender a Verônica ali pra ela ser a nova fornecedora dos óvulos, né? Enfim, pra mim é de uma grande genialidade. Tinha algumas coisas que eu imaginei que ia acontecer, como, por exemplo, eu vi ele ali pesquisando DNA, eu já pensei, ele vai querer usar a Verônica pra alguma coisa. Assim, algumas coisas a gente vai deduzindo ao longo da história, só que tem outras que vão acontecendo e nós ficamos chocados, assim, porque realmente são acontecimentos muito inesperados, fora da curva, fora da expectativa de pra onde a série tava caminhando. E ainda a gente teve um final completamente tarantinesco, assim, que eu particularmente diria que deve ter sido o sonho de Rafael criar esse final. Porque nós vimos uma revolução ali das mulheres que estavam sendo presas, sendo mantidas ali para serem barrigas. E elas simplesmente vão lá e matam todos os caras e fazem um tiroteio e uma coisa muito sanguinolenta e tiro, porrada e bomba e faca e, gente, incrível, assim, sangue pra todo lado, muito bom. Fizeram uma organização ali para acabar com os homens criminosos. E a série ainda teve um desfecho ali deles reunidos e tal, da Verônica com uma organização ali para continuar acabando com os caras que estavam envolvidos com esse esquema, porque acabaram que não foram todos que morreram e tal, então ela estava continuando ali a acabar com esse esquema. E finalmente a Verônica teve um bom dia, né? Finalmente a Verônica teve um bom dia, depois de tantos episódios, depois de tantas coisas acontecendo, a dona Verônica teve um bom dia. E foi uma longa saga, mas muito criativa. Muito criativa mesmo. Pra mim a série não decaiu em nenhum momento. Eu ainda acho que a primeira temporada foi a de maior impacto, porque realmente é muito bizarro, assim, tudo que acontece na primeira temporada. Mas, mesmo assim, eu não achei que a série deixou a peteca cair. Eu gosto do desenvolvimento dela, eu gosto pra onde ela caminhou. E, cara, esse final é simplesmente irreverente, assim. A cara da obra, a cara dos autores, e muito legal mesmo. Apesar de realmente serem muitos assuntos para serem tratados em 3 episódios, houve esse desenvolvimento ali dos personagens e deu certo. Deu uma cortada em algumas coisas, né? O Prata, por exemplo, não tem a trama dele ali com o namorado dele. A gente não viu tanto da Ângela, por exemplo, com a namorada dela, viu bem pouquinho, só no começo. Então, tem, assim, momentos que acabam sendo tirados para justamente dar para ter esse desenvolvimento. A gente não viu ali nada relacionado à polícia diretamente e tal, então acaba que algumas coisas tiveram que ser cortadas da história para poderem abordar tudo que precisava em 3 episódios. Eu particularmente acredito que esse desfecho da Verônica ser de fato irmã ali do Jerônimo e tudo mais, e ter essa ligação ali com o orfanato, eu acredito que isso desde o começo tinha sido estabelecido, assim, eu não cheguei a perguntar pra eles, mas eu acredito que isso desde o começo já tinha sido estabelecido. Então, tinham coisas para as quais eles tinham que fazer acontecer para caminhar para esse final. Então, foram 3 episódios muito elétricos, assim, muita adrenalina, eita atrás de eita. Nossa, muito surpresa com algumas cenas, assim, e cena de chicote, cena de língua sendo arrancada, e cena de sangue, e cena de cavalo, e uma loucura. Uma loucura. E muito interessante a opção pelo cenário também. A maior parte da história se passa dentro daquela casa ali do Jerônimo. E é uma casa que ela é quase impessoal, assim. Ela tem essa coisa meio fria, assim, minimalista, uma coisa meio de cimento, assim. E ela ao mesmo tempo tem uma pegada meio laboratório, assim. Se você anda pelos corredores ali, entra nas salas e tal, nos quartos, parece tudo um grande laboratório, que é basicamente o que ele vive ali naquela casa. É um grande laboratório para os experimentos dele, para as coisas que ele quer fazer, para o trabalho dele. Trabalho, entre muitas aspas, né, vocês entenderem. E o Jerônimo, que parecia um cara bonzinho que queria ajudar ela, não era um cara bonzinho que queria ajudar ela. Assim,
ele realmente tinha ódio do orfanato, né? Ele queria expor ali o orfanato, não sei o que. Ele falou pra Verônica e tal, mas ele sabia quem que era a Verônica. E ele sabia que a Verônica tinha terceiras e quartas intenções com relação a essas coisas. Mas, né, obviamente ele não é um cara bonzinho, ele faz muitas coisas erradas e tudo mais. E apesar de eles terem muita química ali, uma grande troca, obviamente o cara ia ser um cara muito mal e que ia fazer muitas coisas erradas pra gente odiar ele também. Eu achei a trajetória de Bom Dia Verônica sensacional, uma série incrível, incrível mesmo, assim, nível top 1 mundial Netflix, uma grande obra. Gostei muito de acompanhar todo esse tempo e agora eu tô triste que acabou. Tô triste que acabou porque, gente, um produto nacional de muita qualidade, né? Mas eu tô feliz que teve um desfecho. Meu medo era a série não ter um desfecho e ela teve. Me conta aí o que você achou dessa terceira temporada alucinante de Bom Dia Verônica. Absolutamente incrível. Eu fiquei chocada. Chocada é a palavra certa, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas assim, como eu falei, é compreensível que tenha acontecido de fato muita coisa ao mesmo tempo, porque realmente eles não tinham muito o que fazer, né? Teria que ser 3 episódios e é isso aí. Não tenho dúvida de que se tivesse mais episódios, tivesse mais tempo pra desenvolver ali melhor a temporada, com certeza teriam muito mais detalhes, muito mais coisas acontecendo. Mas, de um modo geral, achei muito legal essa terceira temporada, um bom desfecho pra série. O Rodrigo Santoro e a Maitê Proença entraram muito bem, o que é uma coisa muito difícil, né? Você entrar numa série que já faz muito sucesso e que os fãs já têm uma expectativa muito alta com relação a esse desfecho. Então, com certeza, eles ficaram muito felizes de poder fazer parte desse momento. Não esquece de conferir aí embaixo o link da Amiga Internet pra ver se tem na sua cidade. Tenho certeza que vocês vão curtir o serviço deles, é bem legal. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.